Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo, ou bate-papo, como queira, não é? Que é mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema 98, que vai perguntar o seguinte: morreu, foi? Sua mulher morreu e ela tá aqui. Eu tô, meu amor, quanta saudade. O nosso estudo espírita dessa quinzena, não é, vai tratar sobre a obsessão do encarnado para o desencarnado. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. Cumpre também dizer que, a miúde, se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que, de ordinário, cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar, com frequência, a atos excêntricos, que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Allan Kardec, em Obras Póstumas, capítulo 7, da obsessão e da possessão. Bom, meus amigos, encarnados obsidiando, né, pelo domínio mental, um outro encarnado, a gente vê aí no nosso dia a dia, né, na nossa vida. É muito mais comum, não é? É do mesmo modo também que a gente sabe que existe e muito, né, e numa frequência bem alta, é a obsessão do desencarnados, tanto bons ou maus ou não é? Que eles geralmente também obsidiam nós encarnados, não é? Então nós temos aí, já falamos dois tipos, não é? De obsessão aí, que é do encarnado para o encarnado e do desencarnado para o encarnado. Esses tipos de obsessão, é comum a gente ver em virtude de sentimentos como ciúmes, né, como a inveja, a paixão, não é? Aquelas paixões transloucadas, o poder, não é? Querer exercer o poder, o orgulho também, ódios por coisas às vezes banais que suscitam sentimentos, né, odientos, e até mesmo em nome do amor, não é? Como já ouvi falar, o senhor, né, o indivíduo, assassinou a esposa e falou, não, eu não podia viver sem ela. É difícil entender, mas, não é? Cada um tem o seu jeito, né? E vai ser responsabilizado pelos seus atos também, né? Então, por ser uma relação de mão dupla, né? Precisam duas pessoas para que haja a obsessão, não é? Um encarnado também pode obsidiar um desencarnado. Assim como o desencarnado obsidiou o encarnado, nós podemos obsidiar alguém que já desencarnou. Além daqueles motivos que eu acabei de falar, que são responsáveis pela obsessão, né, por algumas obsessões, o que acontece? A gente pode perturbar o irmão que está desencarnado quando não conseguimos nos conformar, não é, com o desencarne desse ente querido. A gente fica ali, não é, sempre segurando, como se estivesse segurando o irmão. Ouçamos então o que Herculano Pires nos fala sobre o trabalho sobre os trabalhos realizados em reuniões mediúnicas, para que nós depois continuemos o vídeo explicando melhor sobre essa obsessão do encarnado para com o desencarnado. Mas vamos primeiro prestar atenção qual o sentido, não é, de uma reunião mediúnica. Ouçamos aí. A realização das sessões mediúnicas nos centros ou grupos espíritas é uma necessidade doutrinária. As sessões não são feitas com a finalidade pura e simples de ouvir espíritos, como pensam as pessoas pouco informadas sobre a doutrina. Bem mais ampla é a finalidade das sessões, que se destinam ao socorro espiritual de criaturas necessitadas, tanto encarnadas
quanto desencarnadas. José Herculano Pires, em A Revista Internacional de Espiritismo, de setembro de 2003. Agora que nós já vimos que a reunião mediúnica, né, a reunião mediúnica não serve somente para a gente ficar escutando espíritos ou tentar buscando saber fofocas do mundo espiritual, não é? Ela vai muito, muito além disso. Aí eu vou lembrar assim, numa reunião mediúnica nossa, não é? Uma irmã veio da passividade e veio pedir ajuda quanto à sua mãe, não é? Então ela nos explicou que ela tinha desencarnado recentemente, não fazia muito tempo, não é? E que a inconformação da mãe, né, que não se conformava com a partida dela, porque ela morreu jovem, não é? Estava perturbando ela, certo? Então, essa coisa, esse apego, né, esse choro infindável estava perturbando esta irmã desencarnada e a própria mãe dessa irmã desencarnada também, não é? Por quê? Porque a mãe vivia se lamentando em excesso, não é? Chamando-a de volta o tempo todo, não é? Questionando Deus, não é? Por que minha filha morreu, não é? Porque é tão nova, tão jovem, tinha uma vida toda pela frente. Dentro de uma normalidade, a gente sempre espera desencarnar antes dos nossos filhos, não é? E essa irmã desencarnada, ela sofria demais, né? Pois sua mãe já estava num ponto que estava dizendo para as pessoas que estava vendo ela. Ah, eu estou vendo minha filha, eu vejo minha filha. Mas e ela nos falou que não era ela, que já era uma criação mental da mãe dela. Então vocês vejam que já estava se desenhando um processo já com problemas psicológicos aí para a própria mãe. E ela falou também que essa energia da mãe, toda essa energia pesarosa, não é? Então, por efeito, estava desarmonizando-a, não é? Por quê? Porque ela também sentiu o sofrimento da mãe. Porque a mãe estava ligada ali mentalmente com ela e todo esse sofrimento, todo esse pesar, toda essa dor que a mãe passava, ela estava sentindo e isso não deixava com que ela se harmonizasse, não é? Para ela continuar o caminho dela, o aprendizado, não é? E ir buscando aí novos conhecimentos. Então a gente pode notar que isso, com relação ao encarnado, a mãe dela, estava desaguando num processo, né? Era um processo por ser um processo de auto-obsessão, né? Pela mágoa, pelo desencanto e até pelo sentimento de culpa, né? Porque às vezes a gente fala, olha, se eu não tivesse autorizado ela a ir no passeio, talvez não tivesse acontecido o acidente, né? Então a mãe dela estava se auto-obsidiando também, não é? O que nos foi, digamos, sugerido ou intuído? Que nós orássemos, falamos com essa moça, olha, a gente tem que orar pela sua mãe, a gente não conhece tudo, mas nós vamos colocá-la, né, sempre nas nossas preces, e você continue fazendo prece, para que ela se ajuste e se conforme mais, não é? E que Jesus possa trazer para ela, né, esse conforto, não é? Para que ela consiga passar esse complemento da sua vida. Porque a gente lembra que Herculano Pires, ele nos fala que na reunião mediúnica, não é? Quando a gente vai se entregar ao trabalho e vai se propor ao trabalho, o que Herculano Pires nos orienta? Que na mesa da reunião mediúnica, o que tenha que ter, o que deve ter, aliás, é o pão da prece e a luz da fraternidade. Não é? Então, ouçamos mais uma vez o que Allan Kardec nos fala sobre esse assunto. São numerosos os fatos deste gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas, que são meras consequências, e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária. Dando a conhecer essa fonte, de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado: atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente,
deve ser tratado por meio da inteligência. Allan Kardec, em um livro A Gênese, capítulo 14. Assim, meus caros amigos, meus caros irmãos, não é? Nesses casos, a gente que trabalha, você que trabalha com mediunidade, ou mesmo que você que não trabalha com mediunidade, mas que conhece alguém que sofre ainda muito, não é? Pelo desencarne de um ente querido, lembre-se disso. A gente tem que consolar através da prece, através do Evangelho de Jesus, socorrer tanto os nossos irmãos encarnados quanto os nossos irmãos desencarnados. Fica aqui então uma proposta, né, do estudo doutrinário da mediunidade kardeciano, porque ele é fonte segura. Obrigado a todos. Esse é o nosso bate-papo dessa quinzena, não é? Ficamos todos com Deus e sempre lembremos, não é, que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Muito obrigado a todos e tchau.